Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o William. E aqui é o Klinger. E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e prevalente na nossa prática clínica. Todo mundo que trabalha em hospital, como infectologista, como intensivista, ou então como qualquer outro clínico ou cirurgião que passa a visita em UTI, que é sobre avaliação de febres novas em UTI. E a gente escolheu esse tema porque foi lançado recentemente, agora em novembro de 2023, um novo guideline. Um guideline que foi feito em conjunto com a Sociedade Americana e de Medicina Intensiva e de Infectologia. E, inclusive, esse guideline tem de graça, é só jogar no Google. Depois a gente pode deixar aí as referências, né? Não precisa nem utilizar o SciHub para baixar o PDF. Então, todo mundo vai ter acesso. Uma coisa que eu quero já falar de antemão é que esse guideline foi feito com um conjunto de especialistas que avaliaram, fizeram várias revisões bibliográficas, avaliaram toda a literatura vigente mais atual, e eles sempre colocam ali, quando eles descrevem as recomendações, que não existem muitos ensaios clínicos randomizados, a maioria dos estudos são observacionais, muitos estudos são de pacientes que não estão necessariamente em UTI, então eles acabam extrapolando um pouco do conhecimento, e acaba que a maioria das recomendações desse guideline são de baixa evidência, tá? São uma recomendação fraca com baixa qualidade de evidência, mas é útil porque ele ajuda a gente a ter um mínimo aí de um raciocínio de como a gente vai se portar quando tem um quadro de febre nova, e se tá difícil até para os especialistas acharem uma evidência, isso aqui serve como um rumo aí pra gente. Então, não levem tudo que a gente falar aqui como algo absoluto. Os guidelines também não avaliaram pacientes imunossuprimidos, avaliaram pacientes imunocompetentes, e é basicamente isso que eu já quero deixar de alerta aí de antemão. E aí acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, os nossos ouvintes, Jordan, é que febre não é sinônimo de infecção, né? Então não é raro a gente tá passando visita, algum colega discutiu algum caso com a gente, o paciente tá na UTI e apresentou uma febre de 38,1. E aí já quer escalonar o antibiótico, já quer fazer toda a terapêutica necessária pensando em causa infecciosa. E a gente sabe que nem todas essas febres que acontecem na UTI, ela vai ser derivada de causas infecciosas. Exatamente. E uma outra coisa também é que nem sempre uma infecção vai ter febre, acontece o contrário. Então não fique esperando necessariamente que o paciente tenha febre. Às vezes o paciente está piorando provas inflamatórias, aumentando droga vasoativa, está com alguma disfunção orgânica nova. Você tem que pensar em diversas causas de diagnósticos diferenciais, mas sempre colocar a infecção como um desses possíveis diagnósticos. E uma outra coisa que é muito difícil, né, da gente avaliar na UTI é que muitos dos pacientes vão estar entubados, sedados, então vai ser muito difícil a gente tirar uma história clínica adequada. Então, quando a gente está pensando em febre nova em UTI, é justamente isso, né? Um paciente com uma febre nova em UTI. Não é um paciente que estava com Covid, foi para UTI e está mantendo febre. A gente está pensando naquele cenário do paciente que internou por um infarto, e aí ao longo da internação precisou ser entubado, estava lá no 5º dia de intubação e começou a ter febre. O que a gente vai fazer quando se depara com esse cenário? E uma outra coisa em relação ainda à temperatura corporal, muitos dos pacientes vão estar lá chocados, super hipotenso, vai estar com extremidades mais frias, né, por conta desse quadro de instabilidade hemodinâmica. A gente sabe que muitas UTIs aqui no país nosso, a gente não tem uma aferição de temperatura central, então a gente acaba vendo temperatura axilar, que nesse contexto acaba perdendo bastante a acurácia da aferição. Às vezes o paciente está em prisma, né, numa diálise contínua, às vezes o paciente está em ECMO, tudo isso são coisas que vão alterar a temperatura corporal do paciente para baixo. Então, não espere, principalmente frente a um paciente com instabilidade, que está chocado, que está só com temperatura axilar, que paciente que está com ECMO, com prisma, que ele vai apresentar, pacientes idosos também, então nem sempre eles vão apresentar febre. É um ponto de atenção importante. Sim, então vamos começar definindo, então, o que os guidelines falam sobre a definição de febre. Perfeito. Né? Essa definição de febre, ela é caracterizada por uma temperatura maior que 38,3 graus, né? Podendo ser de origem infecciosa ou não infecciosa. Esse ponto de corte 38,3 é igual o Jordan falou, né? Tá ligado, são aferições de temperatura central, né? Seja por catéter em artéria pulmonar, seja por outros métodos aí não invasivos também que a gente poderia estar utilizando, mas a temperatura axilar e a temperatura retal seriam métodos menos confiáveis aí nessa mensuração. Então esse já é o primeiro ponto, porque a gente está na UTI do Brasil,
onde esses métodos de aferição da temperatura são difíceis da gente encontrar, né? Só um detalhe, que quando não é possível fazer a aferição de temperatura central do paciente, eles colocam que o ideal seria fazer ou temperatura oral, eventualmente temperatura retal, e eles colocam como o menos indicado fazer temperatura timpânica e temperatura axilar, que a axilar é uma das que a gente mais faz aqui no Brasil. Então tem que tomar cuidado com isso. E também se popularizou muito aqueles termômetros, né, na artéria temporal, que também não deve ser encorajado a utilização. Exatamente. Tem aquele termômetrozinho de laser que usa no Covid, que o pessoal ficava passando, isso aí também eles não citam. E uma outra coisa, por exemplo, uma temperatura oral, vamos supor que você tem no seu hospital, imagina um paciente que tá lá, entubado, cheio de secreção na boca, fazendo com aquela troca gasosa. Então, ali, nesse caso, a temperatura oral vai acabar perdendo também a fidelidade. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, que o IDSA, ele define para pacientes idosos, acima de 65 anos, como uma temperatura isolada oral isolada acima de 37,8, ou temperaturas repetidas acima de 37,2, ou uma retal acima de 37,5, mas eles colocam uma coisa interessante, quando você tem uma elevação de acima de 1,1 grau da temperatura basal, isso no paciente acima de 65 anos, você já considera como febre. Então, aquele paciente que está sempre com 36,5, aí do nada começa a fazer 37,5, e aí você vê que ficou 1,1 acima do basal, você já pode considerar que aquele paciente está febril, sim. Sim. E você me falando, Jordan, agora eu pensei assim, os termômetros também são coisas que a gente não dá muito valor, né? Em questão de calibração, né? Esses termômetros, eu não sei se a gente aqui no Brasil tem algum estudo que valide essas marcas, essas coisas ao longo do tempo não são calibrados. Não sei se teria alguma interferência. Eu não sei se mas marca, às vezes a gente acha algumas temperaturas assim bem estranhas no meio meio discordante. Bem discordantes. Eu tenho saudade dos termômetros de mercúrio, né? Que é politicamente e ambientalmente incorreto, mas não tem erro, né? Porque é uma coisa mais mecânica, física ali. E a prevalência disso, né? A importância de 26, varia muito, como a gente falou dos estudos, mas até 88% dos pacientes que estão em UTI vão ter febre em algum momento. Muitas dessas febres são de origem não infecciosa. Fala um pouco aí, William, você tá muito quieto. Não, eu só ia falar que, sim, a importância da febre dentro da UTI. A gente falou sobre as formas como a gente vai medir, e a gente sempre mede de rotina, né? No meu paciente que está internado na UTI, a temperatura. E apesar, né, de toda essa discussão que a gente levantou aqui sobre qual vai ser a forma, uma coisa importante é você sempre manter isso, manter num mesmo paciente a mesma aferição pelo mesmo método, ou seja, não adianta eu querer aferir temperatura axilar com um termômetro, depois eu troco e vou para um outro método e tento comparar os dois, por exemplo, comparar a temperatura axilar com a temperatura oral e querer estabelecer os mesmos padrões. Não, se na sua UTI está estabelecido que vai ser axilar, apesar de não ser o melhor método, aquele vai ser o padrão naquela UTI. E outra coisa super importante, né? Por que a gente está falando desse assunto todo? Porque existem vários estudos que demonstram que paciente na UTI que tem febre tem maior morbidade e mortalidade. Então, isso chama a nossa atenção e por isso que a gente vai discutir esse assunto aqui. Perfeito. E uma coisa que chama atenção já no diagnóstico diferencial, o William estava falando, que ele estava lendo até no UpToDate, né, que fala aquelas coisas lá da temperatura, que eu achei super interessante. A gente sempre, fez febre e chamou infecto, né? Por isso que a gente está discutindo esse assunto aqui no nosso podcast hoje. Mas, primeira coisa importante é lembrar que, né, que o já falou antes, nem toda febre pode ser de origem infecciosa. Existem alguns estudos que eles tentam comparar para saber quando que a febre é de origem infecciosa ou não. E o que a gente estava vendo é que febres entre 38,3 graus Celsius e 38,8 podem ou não ser infecciosas. Ou seja, pode ser só reação inflamatória, pode ser outra causa que não seja uma infecção. Febres entre 38,9 e 41 graus Celsius, ou seja, aquela febre alta que a gente vê de rotina, assim, quando a gente chama de febre alta, a chance de ser infeccioso é bem maior. E temperaturas acima de 41,1 graus Celsius geralmente não é infecciosa. As principais causas são relacionadas a medicamento, reação transfusional, insuficiência adrenal, tempestade tireotóxica, síndrome neuroléptica maligna. Então são outros diagnósticos diferenciais. Síndrome serotoninérgica, às vezes também pode fazer hipertermia. Então, é uma coisa que chama muita atenção, hipertermia maligna. Acima de 41 graus, poxa, difícil uma infecção causar, principalmente quando essa febre é muito persistente. Eu lembro de um caso que eu tive numa UTI, que o paciente ficou
antibiótico fazendo assim, 42 graus, 42, eu não abaixava por nada, já tava com 1 trilhão de antibióticos, paciente super grave. Acabou que no final não era nenhuma causa infecciosa, né? Era uma hipertermia maligna, então esse exemplo ficou bem claro, porque eu nunca vi um paciente tão quente na minha vida, assim, sabe? Enfim. Mas porém, também os estudos falam que acima de 39,5 até 41, né, seria uma grande chance de ser infecciosa. E assim, isso, lógico, é só pra gente ter uma ideia e pensar um raciocínio. Não é porque o paciente fez um 41,5 que você não vai pensar também em infecção. Né? Você tem que saber que existe uma possibilidade grande de não ser infecção, mas você vai rastrear, vai coletar as culturas, etc. Sim, e aí também um ponto importante para a gente poder discutir é que, apesar, né, do Guideline do Surviving Sepsis considerar a disfunção orgânica como, né, o conceito para diagnóstico da sepse, a febre ela ainda é um dos pontos que a gente olha nos critérios de CIS, né, que seria a temperatura, tanto a hipertermia como a hipotermia, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a leucocitose. Isso é importante porque ainda no Brasil a gente não tem uma identificação correta desses pacientes com sepse. Então, se você, em muitos hospitais, você abrir protocolo de sepse só com os critérios de disfunção orgânica, você acaba diminuindo a sensibilidade. E, ao contrário de quando você abre o protocolo com os critérios de CIS, que você vai aumentar a sensibilidade. Mas isso não quer dizer que, se um paciente ele apresenta febre, é só você abrir a mente e pensar existe a possibilidade desse paciente é uma sepse possível, é uma sepse provável, ele tem outras disfunções orgânicas, então ela é um importante marcador nessa questão da sepse, porém, ela deve ser avaliada conjuntamente, globalmente, com todos o restante da história clínica e dos marcadores que a gente vai ter. Agora falando assim antes da gente falar sobre as recomendações do guideline, então é interessante a gente pensar no exame físico de um paciente, como que é uma anamnese, uma avaliação de um paciente de UTI, né? Então, muitas vezes esse paciente vai estar entubado e você não vai poder tirar uma história clínica, que é uma coisa que é fundamental para o infectologista. Então, você vai ter que avaliar sempre os dispositivos do paciente, tá? Então, o paciente, se ele está com PIC, se ele está com catéter venoso central, se ele está fazendo hemodiálise, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter a mais de um paciente de UTI, que frequentemente ele vai estar com vários dispositivos invasivos. Então, é um ponto de atenção muito importante. Ver se o paciente está com dreno, ver se o dreno está funcionando, se ele está com débito adequado, se ele está com débito muito alto, se o paciente está entubado, ver como está a questão da secreção, conversar com a fisioterapia, ver a evolução da ventilação mecânica, se ele está piorando, aumentando necessidade de PIP, de suporte, de diminuindo o volume corrente, ver como que está a FO2 do paciente, ver se tem toda essa questão da ventilação mecânica, ver se o paciente tem diarreia, ver se tem distensão abdominal. Então sempre palpe a barriga desse paciente, ver se ele está evacuando, se ele não está evacuando, entenda por quê, se é uma pseudo-obstrução, se é uma obstrução mecânica, ver o histórico do paciente, se é um paciente cirúrgico, um paciente cardíaco, ver se ele tem lesão cutânea, isso é uma coisa muito importante. Então, ver se ele tem, às vezes, uma peteca, alguma pontinho vermelho, pode ser, às vezes, alguma coisa que sugere uma candidemia, por exemplo, ou então uma infecção com disseminação hematogênica, ver se ele tem escara, úlcera de pressão, são todas essas coisas que são muito mais prevalentes num paciente de UTI. Então, você vai chegar lá, vai ver só um paciente que está super sedado, com ventilação mecânica, você fica, às vezes, né, quando foi começar a passar a visita em UTI, eu ficava meio perdido. O que eu falo aqui, o que eu faço aqui nesse exame físico? Mas tem 1 milhão de coisas para você fazer. Vê, então, toda essa parte de sistema, órgão por órgão, e lembra sempre a mais no paciente de UTI, vê dispositivo invasivo, vê úlcera de pressão, em vez de estar com diarreia. E a parte de ventilação mecânica. É uma coisa que a gente sempre tem que ver. Fazendo toda essa análise, você vai iniciar o seu raciocínio clínico, entendendo o histórico do paciente também, e aí a gente começa a pensar nas recomendações dos guidelines, que sempre vão orientar a gente a se dirigir baseado nesse exame físico, nessa clínica do paciente. Eu acho que resumindo, então, o que a gente disse até agora, né? Então, primeiro você vai ter que ver o método, como foi aferida a febre, e ter certeza que aquilo realmente é febre. Isso vai fazer toda a diferença. Partindo do pressuposto que você tem um paciente que está na UTI, isso existe um potencial risco de gravidade, isso vai chamar a sua atenção. E o terceiro passo é o que o Jurda falou agora. Você vai tentar focar no seu paciente fazendo meio que um rastreio geral. Então vai olhar ele da cabeça aos pés, focando principalmente em dispositivos, e vai ver para onde você vai atirar de forma racional e inteligente
para investigar essa febre do seu paciente. Exatamente. Mas antes da gente começar a falar, já que a gente disse aqui várias vezes que tem várias outras causas de febre, vocês podem citar algumas causas de febre aí. Algumas delas eu já posso citar, que é a presença de úlcera por pressão, por exemplo, presença de trombose, de embolia pulmonar, que é algo que é bem mais prevalente em paciente com UTI. Outra coisa que é bem prevalente em paciente com UTI é a isquemia mesentérica, que às vezes a gente vai passando ali assim, esquece Vamos de pensar. falar por sistema? Por sistema? Por sistema? Da cabeça, então. Sistema nervoso central, a gente pode ter hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoide, pode ter infarto cerebral como causa de febre de origem não infecciosa. Da parte respiratória, a gente pode ter a síndrome SARA, atelectasia, embolismo pulmonar, e aí pneumonites químicas, né? As pneumonites, por exemplo, por aspiração, né, de conteúdo gástrico, você pode ter uma pneumonite química e essa pneumonite química vai causar a febre. A abdominal, a gente pode ter colecistite calculosa, pode ter pancreatite, pode ter algum sangramento gastrointestinal também causando. E aí eu chamo a atenção novamente, esses pacientes super críticos, é algo que a gente sempre tem que pensar, é na colecistite calculosa, pancreatite também, então sempre que você está rastreando uma infecção que não tem um foco muito evidente, acaba sendo interessante a gente pedir uma bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-GT, ver se o paciente está com alteração de transaminases, ver se tem amilase, lipase, que às vezes pode ser uma dessas causas aí. Certo. Continuando, cardiovascular, a gente pode ter infarto do miocárdio, pode ter trombose venosa profunda, pericardite, tromboflebite. Na parte de ossos e articulações, né? Igual você falou da úlcera de decúbito, a gota também pode causar febre. Endócrino, a gente pode ter tempestade tireotóxica, felcromocitoma, insuficiência adrenal e outras partes aí, reação transfusional, própria gravidez, pós-operatório, embolia gordurosa, febre derivada, febre medicamentosa. Que é uma outra coisa muito importante também. Esse acho que é o meu favorito de dar mais problema, né? Ainda mais quando um antibiótico tá causando febre. Exatamente. Que é uma causa assim, fica uma causa de exclusão, mas sempre lembrar que ela existe, né? Então, meu paciente tá fazendo febre, eu tô dando 1000 antibióticos pra ele e o antibiótico tá dando febre. Neuroléptico também é algo que faz bastante febre também. Então, vamos supor, chegou um paciente que teve um AVC hemorrágico extenso com efeito de massa. Tem estudos que falam que quando o paciente que tem um AVC tem um efeito de massa associado, tem um risco maior de ter febre de origem central, né? Então, assim, se o paciente teve um AVC lacunar, é uma coisa. Então, provavelmente é um pouco menos provável que a febre seja essa causa. Mas se o paciente tem um AVC muito extenso, teve que fazer craniectomia, tá super grave, existe um risco muito maior. Só que a gente tem que lembrar que esses pacientes de UTI não vão ter só uma coisa. Então, às vezes, o paciente ele tem um TEP, tem uma trombose, mas ele pode ter uma outra infecção concomitante. Então, acaba que quando a gente tem uma possibilidade de febre de uma outra origem, essa outra origem vai sempre acabar sendo um diagnóstico de exclusão. Então, o paciente está entubado, convulsionou, sei lá, broncoaspirou, isso após um AVC. Beleza, ele pode ter uma pneumonite química pela broncoaspiração, uma febre de origem central, mas você vai acabar, o paciente está entubado, você vai acabar coletando uma secreção traqueal, vai avaliar outros parâmetros, como que está a evolução de prova inflamatória, ver se tem um aspirado, um raio-x de tórax com padrão broncopneumônico. Então, acaba sendo um diagnóstico de exclusão essas outras causas não infecciosas, né? Esse paciente provavelmente vai estar, às vezes, com feritoína, que também pode causar febre. Então, é bem complexo, é muito mais complexo do que a gente lendo aí simplesmente o guideline, ele fala de uma maneira como se fosse simples resolver tudo isso, né? Sim, e aí ele também traz pra gente 6 possíveis causas, né, mais frequentes causas dessa febre na UTI. Que seria, né, primeiro, a pneumonia associada à ventilação mecânica, o segundo, a infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, terceiro, a infecção do trato urinário associada ao catéter, em quarto, a colite por clostridioides, em quinto, a úlcera de pressão e sexto, a infecção relacionada à ferida cirúrgica, né, de sítio cirúrgico. E é legal que isso que você falou, Knigir, dessas coisas que eles colocaram, que são as coisas que a gente não pode deixar de investigar no paciente. Então, são as coisas mais comuns, são as coisas que têm que ser as primeiras hipóteses. Então, antes de você querer pedir uma sorologia de febre do Rio do Nilo, né, uma coisa quase impossível do paciente pegar dentro da UTI, vamos pensar no mais óbvio primeiro. E mais importante, assim, a gente vai até discutir elas em separado, mas na prática, a gente vai acabar investigando isso meio que tudo num pacote junto. Beleza, então eu acho que o primeiro ponto que o guideline traz, ele fala
o que fazer em relação às medicações antipiréticas em pacientes críticos. É uma coisa eu achei meio boba isso, né? Mas enfim, o que eles colocam que realmente não tem nenhum ensaio clínico randomizado que comparou o paciente que recebeu dipirona com quem não recebeu. Eles nem têm dipirona nos Estados Unidos. Nem tem dipirona, exatamente. Mas eles colocam que talvez o antipirético teoricamente teria um efeito benéfico, que às vezes o paciente já está com estado hiperdinâmico, que você acaba diminuindo um pouco o metabolismo. Mas o que eles viram que, por meta-análise, com poucos RCTs, nenhum, na verdade, tem até RCT sobre isso, que não viu diferença entre tratar a febre ou não, ou seja, dar um antipirético ou não. Então eles colocam que se o paciente estiver entubado, confortável, tranquilo, você não é obrigado a dar uma dipirona, um antipirético para aquele paciente, e eles colocam que fica a critério se o paciente estiver acordado, estiver muito desconfortável com aquilo. Às vezes o acompanhante acaba ficando muito ansioso, vendo aquele paciente. A equipe fica muito ansiosa, então você pode dar, sim, um antipirético, mas eles recomendam não fazer de rotina, visto que não tem um benefício em mortalidade, tá? Mas isso aqui é só perfumaria aí desse guideline, né? Vamos pro que interessa. Exames de imagem, o que eles colocam? O paciente desenvolveu febre em UTI. Sempre ele coloca, se você não tiver um outro foco super evidente, né? Às vezes o paciente tá com uma puta celulite lá, tá com um pé necrosado, enfim, tudo infectado e eupneico em área ambiente, você não precisa pedir um raio-x de tórax nessa situação. Mas naquele paciente que a gente já falou várias vezes aqui, primeira coisa é um raio-x de tórax beira-leito. Até porque muitas UTIs, inclusive, já tem radiografia de rotina, e inclusive esse vai ser um exame que é de rotina porque serve como um comparativo para você ver principalmente parênquima pulmonar. Então é o primeiro exame que talvez, assim, você já vai usar, vai ser a primeira carta que você vai soltar na mesa. Exatamente. E assim, eles colocam que também não tem um RCT que avaliou o paciente que fez raio-x de rotina no rastreio inicial. É difícil ter esse estudo mesmo. Mas eles colocam que pesando o risco-benefício, é algo com baixa radiação, você consegue fazer no leito do paciente, né? Que é uma diferença no paciente quando vai precisar de uma tomografia, que tem todo o risco inerente ao transporte do paciente, que às vezes está com droga vasoativa e etc. E como a pneumonia é a principal causa aí de febre em UTI, como infecção que surge dentro da UTI, você faz para ver se teve uma consolidação nova. Eles ponderam algumas coisas que a gente já sabe, né? Então, muitas vezes, esse paciente vai ter atelectasia, vai ter um quadro de congestão associado. Então, a especificidade desse raio-x é baixa. A sensibilidade dele pode ficar prejudicada, principalmente pela qualidade da realização do exame de imagem. Mas, se tiver uma consolidação nova, alguma coisa pode ser útil para você, eventualmente, coletar um aspirado traqueal e proceder com essa investigação do quadro infeccioso. Passando a radiografia de tórax, o próximo passo do ponto de vista de exame de imagem seria fazer uma tomografia. Esse próprio guideline ele fala assim, a gente não tem dados suficientes para dizer se todo paciente com febre merece uma tomografia ou não, mas é uma forte recomendação que um paciente cirúrgico, principalmente do sítio cirúrgico onde foi feita a cirurgia, seja feita uma imagem. Então, o paciente que fez uma cirurgia abdominal, é fortemente recomendado que você faça uma tomografia de abdômen. Ou fez uma cirurgia de tórax, uma toma de tórax, fez alguma cirurgia nervoso central, fez uma toma de crânio e assim por diante. Sim, justamente porque esse paciente pode ter um foco fechado, né? E a gente acaba também, quando exclui todas as outras, pedir um exame de imagem pra gente excluir essas causas de foco fechado que a gente não tá vendo no exame físico, né? Então a tomografia, ela também auxilia aí mais no avançar da investigação desse paciente que permanece com essa febre na UTI. Exatamente. Então, resumindo, paciente cirúrgico não tem um outro foco evidente de infecção, tomografia do sítio cirúrgico do paciente. Essa é uma conduta sempre a ser tomada com os intensivistas e com a equipe de cirurgia, né, que a gente vai ter que pesar o risco também do transporte do paciente, que nem a gente já falou anteriormente, e tem esse benefício aí de ter um possível foco fechado, você tem que talvez drenar, alguma coisa do tipo. Uma outra coisa... uma coisa da prática clínica, né? Vai descer um paciente que tá cheio de dispositivo, não sabe de onde que tá a origem, já tomografa tudo, né? É uma coisa que a gente faz, assim, né? Um paciente, imagina que ele tá com ventilação mecânica, com vasopressina, noradrenalina. Nesse caso, você nem vai transportar se tiver com nora e vaso, Exato. Né? Mas já tá com cheio de bomba de difusão, entubado, é um transporte, é um sufoco, você vai lá, vai tomografar a barriga, já tomografa o tórax também, que é o principal foco de infecção do paciente, né? Então isso é uma coisa que a gente acaba fazendo na prática, não tá escrito isso no guideline. Não tá no guideline, então o nível de evidência InfectoCast aqui. Não, mas isso aí, gente, pelo amor de Deus, aí você chega lá, a tomografia de abdômen tá normal. Passa 24 horas, o paciente começa a ter piora respiratória. Daí
Pô, intensivista, todo mundo vai ficar puto com você pedir no outro dia para descer de novo com o paciente. Então, é uma questão de bom senso, mas né, é uma questão de nível Z de evidência, mas é mais pela questão prática mesmo. Isso aqui é o desabafo de quem levou muito paciente grave na UTI na época da pandemia. Exatamente. E ficou traumatizado. Indo nos passos dos exames de imagem, então a gente falou da radiografia, falou da tomografia. No próprio guideline, eles falam sobre o PET-CT, né? Que seria aquele rastreiozão nuclear no qual você vai olhar dos pés à cabeça desse paciente, onde teria um possível foco. E não existe grau de evidência também suficiente para se recomendar de rotina esse exame, até porque é um exame caro, a gente não vai ter em todo lugar. No guideline eles falam pacientes selecionados no qual você procurou e não achou, ou seja, teve falha na sua tentativa de descobrir qual que é a causa da febre, se recomenda um PET-CT como uma forma de rastreio. Na prática, o que, por exemplo, eu já vi é justamente isso, assim, a gente não sabe mais onde procurar, então faz um PET-scan no paciente. Exato, e a maioria das vezes, todas as vezes que eu vi fazer PET-CT para febre de origem determinada foi para paciente fora de UTI, assim, né? Assim, lógico, tem toda a questão da complexidade, você vai ter que botar o paciente inteiro ali, assim, fazer uma tomo de corpo inteiro com contraste, tem que pesar esse risco-benefício. E no próprio guideline eles colocam isso, que os estudos que tem para FOI é para paciente fora da UTI. Então a gente já não sabe muito bem como que é o benefício do PET para um diagnóstico de PAV, um diagnóstico de uma colite, alguma coisa que é mais prevalente de UTI. Mas existe essa recomendação, esgotou inicialmente, existe a possibilidade de um PET. Tem uma alta sensibilidade, mas uma especificidade aí não tão boa, né? Porque várias coisas podem captar que não são infecciosas e pode mais atrapalhar do que ajudar. Então tem que saber interpretar bem. Perfeito. Outra coisa que eles colocam bastante, que está na moda aí, principalmente os intensivistas, né, estão utilizando cada vez mais, é o POCUS, né, que é o ultrassom point of care. Que eles colocam fazer POCUS abdominal, fazer um ultrassom abdominal, à beira-leito, é recomendável só se o paciente, se você estiver suspeitando de um foco abdominal. Então, beleza, vê que começou a dar alteração de canaliculares, e você faz um ultrassom para ver se tem a vesícula espessa, para ser um possível foco ali, uma colelitise litiásica. Outra coisa que eles colocam, o POCUS, você pode fazer o pulmonar, só que eles colocam várias ressalvas. O paciente pode ter edema, telectasia, várias coisas que vão dificultar. Então, eles recomendam, se tiver alteração no raio-x e se o examinador tiver uma expertise boa. Se for uma pessoa que estiver no início de uma curva de aprendizado, no paciente que está lá cheio de congestão pulmonar, cheio de alteração, a especificidade desse POCUS vai ser muito ruim, daí já não valeria a pena. Na prática, é um exame operador dependente com custo-benefício, vai depender disso. Como ele é, às vezes, fácil de fazer, tranquilo, a chance de trazer algum malefício para o paciente é muito pequena. Aquela história, se tem como fazer, é uma boa. Exatamente. O outro ponto, o próximo ponto que eles colocam é das hemoculturas. Quer falar um pouco aí das hemoculturas? Então, aí eles colocam a recomendação que para os pacientes de UTI com febre sem essa origem esclarecida que possuem catéter venoso central, precisa ser coletado simultaneamente a cultura do catéter venoso central e periférico para permitir o cálculo do tempo diferencial até positividade. Isso significa o quê, Jordan? Quando você tem um paciente com central, você coleta um par de hemocultura do refluído do catéter e um par periférico. Porque se a fonte de infecção ela é uma fonte que está no catéter, o tempo de crescimento da cultura, né, de positividade da hemocultura, ela tem que ser menor do que quando comparado com o do periférico. Então, por exemplo, se o do central cresceu em 12 horas, o periférico vai crescer em 14, 15 horas, e isso a gente bate o martelo de que essa infecção está localizada no catéter venoso central, e que aí a gente vai fazer a conduta de tratamento dessa infecção de corrente sanguínea. E uma outra coisa que é interessante, quando esse catéter central ele tem mais de uma via, né, que geralmente tem pelo menos 2 vias, o ideal é você coletar pelo menos de 2 vias. Isso porque vai ajudar na interpretação também, porque se cresce em uma via, cresce um coagulase negativo, sei lá, um epidermides, e no outro cresce um hominis, então tem mais chance de ser contaminação. Se cresce o mesmo agente nas 2 vias, mais pareado com a via periférica, você vai aumentando a sua sensibilidade e você vai entendendo que aquele agente não é só um agente contaminante, e sim um agente infeccioso. Então, assim, sempre coletar pareado, né? Não colete jamais só a hemocultura de catéter, porque você vai ver um resultado, você não vai saber o que fazer com esse resultado. Não sabe se vai tirar o catéter, não sabe se vai valorizar. E uma coisa que eles colocam no guideline que é muito interessante, que realmente acontece, vamos supor, o paciente cresceu, já vi isso acontecer mais de uma vez, o paciente está com febre, coleta só a hemocultura do catéter, cresce um Staphylococcus epidermidis em
16 horas só na via do catéter. Aí o pessoal vai lá, fica dando só vancomicina para aquele estáfilo e acha que está tratando realmente a causa da infecção do paciente. E aí isso pode ser um chamariz para você desviar o foco do que realmente está causando a febre do paciente, que provavelmente esse estáfilo vai ser só um contaminante da amostra. Aí você está deixando passar o Clostridium, você está deixando passar a translocação do paciente, você está deixando passar a úlcera, achando que está arrasando, dando vancomicina para o paciente. Então tem esse problema também. E aí, a gente, só para esclarecer a questão do tempo, né? Tempo seria, a gente coloca como base 2 horas entre a positividade da hemocultura do catéter central em relação à cultura periférica. Então, você tem que ter 2 horas de diferença para você definir que o foco dessa infecção é o catéter venoso central. Perfeito. E em relação a exame de urina, coleta para todo mundo, o que a gente faz? O que o guideline recomenda? Então, só a indicação de coleta de urina para os pacientes com piúria e que você tem a suspeita de infecção do trato urinário, né? Mas primeiro você precisa de... não é lá você abrir o saco coletor e coletar a urina e mandar para a cultura, né? Você tem que trocar aquele sistema, passar uma nova sonda e aí sim fazer a coleta com um novo sistema, com um novo saco coletor. Não se deve coletar a urina do paciente, já que já está lá, já tem 14 dias de sonda. Exatamente. E uma coisa que é difícil, é muito mais difícil, eles falam como se fosse simples no guideline novamente. Você vai coletar a urina 1, a urocultura, só se tiver suspeita de infecção. Como que você vai suspeitar de infecção no paciente que está entubado, sedado, sem queixa, sem nada, sondado? É muito difícil. Então, se você não tiver uma piúria franca, o que a gente acaba levando em consideração não tem nenhum outro foco evidente e cresce, você troca o catéter, coleta outra urina, uma urocultura e acaba tratando baseado na ausência de outros focos infecciosos mais evidentes, né? Mas principalmente quando cresce um agente realmente que causa infecção urinária. Se crescer uma cândida, pense bem que tem grande chance de ser só uma candidúria assintomática, mas eles colocam isso. Então, coleta se você excluiu outros focos, ou então se tem piúria franca, que seria o que sim, e o que a gente vê na prática, na verdade, seria o pessoal coletando a urocultura já no combo aí, junto com a hemocultura e a secreção traqueal, e não, essa daí a gente precisa de ter uma avaliação mais minuciosa. Idealmente, né, devia ter a urina 1 antes, e inclusive ele fala, né, o recomendado é você coletar a urocultura apenas nos pacientes que tenham piúria, porque caso contrário isso leva ao uso e abuso de antibióticos, aquela velha história que a gente já falou muitas vezes, então fica a recomendação. E aí outra coisa polêmica, né, mas que ele não traz, que é a ponta de catéter, né, que ele não cita, e que existem várias, né, não existe uma diretriz única para isso, mas eu particularmente estou hater número 1 da ponta de catéter. Não acho que sirva para diagnóstico de infecção de corrente sanguínea, a não ser em casos bem específicos de pacientes com catéter de longa permanência, que a gente não tem outra possibilidade de diagnóstico e a gente acaba utilizando a ponta. Mas tanto é que ele nem traz aqui como método diagnóstico aí da infecção de corrente sanguínea. Infecção de corrente sanguínea é igual a hemocultura. Partindo para o próximo tópico, ele vai falar sobre o rastreio de infecções de agentes virais, principalmente se partindo de painel viral, né? Tem que levar em conta principalmente a epidemiologia do seu paciente. A gente está falando aqui em dezembro de 2023, após uma época de pandemia, acaba que a maioria das UTIs já faz parte até do rastreio dos protocolos, colher um PCR para Covid. Isso também entra nesse tópico. Então, hoje ainda faz sentido você, como um rastreio inicial, fazer um PCR para Covid, mas no guideline ele fala, se na sua epidemiologia, até mesmo local, se tiver uma relevância significativa, tiver uma epidemiologia significativa, você pode fazer um painel viral, que às vezes os pacientes pegam infecções virais dentro do hospital. Vou dar um exemplo de vida prática aqui. Esses dias tinha um paciente na UTI que o paciente do lado tinha vírus sincicial respiratório, o paciente do lado começou a fazer febre, a gente pediu um painel viral e vírus sincicial respiratório no paciente do lado também. Então, a atenção que isso pode acontecer. Exatamente. E a gente sempre optar pelos quando disponível, né, pelos painéis respiratórios, porque eles vão acabar testando uma infinidade de vírus e de bactérias também, e esses vírus, né, a gente acaba não fazendo isso, solicitando rotineiramente cada um especificamente. Então, você não fica solicitando PCR para bocavírus, PCR para rinovírus, que podem ser vírus que vão estar causando essas infecções. Então,
Então o painel ele é bom porque ele já vem com todas essas sequências de vírus respiratórios e de bactérias também para a gente poder solicitar e diagnosticar. E mais do que isso, ele vem, hoje em dia, vem até com genes de resistência, assim. Então ele vem já se é produtora de KPC, se tem lá, sei lá o que, de SBL. Então ele já até adianta, às vezes, o resultado de uma possível resistência. Mas isso depende muito da disponibilidade do seu serviço. A gente sabe que isso ainda, esse guideline é americano, então já é algo bem popular, esses painéis multiplex lá fora. E que aqui vem se popularizando cada vez. Vem se popularizando, mas ainda é muito restrito a serviços mais particulares, de hospitais maiores ali, assim, né, de grandes laboratórios. No SUS ainda é pouco disponível, mas cada vez mais vai se popularizar e vai ajudar muito no rastreio infeccioso. Sim, porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente fica com uma confiança, né, e uma muito maior do que a gente vai fazer na conduta. E também esses painéis vão surgir como economia também para os serviços, né? Economia com antimicrobianos, mistura de chip, né? Se o paciente tiver uma influenza e tiver no tempo hábil, a gente pode começar o Tamiflu para ele. Então, vai ser modificador de conduta e a gente vai ter uma economia muito importante também quando a gente está falando desses painéis. E uma outra coisa que ele coloca nesse mesmo tópico, uma coisa é painel respiratório para quem está com suspeita de infecção viral. Mas uma coisa que eles não recomendam é fazer pesquisa viral e sérico. Então, uma coisa que a gente cansa de ver, chamam a gente para avaliar em UTI, é pedir um PCR aleatório de CMV para alguém que não é imunocomprometido, em que não há valor de corte para CMV em paciente crítico de UTI, e é comum ter reativação desse vírus. E você não tem indicação de tratar, e isso pode atrapalhar, porque o ganciclovir, que é o tratamento de CMV, por exemplo, é super mielotóxico. Então já tem estudo falando que não tem benefício tratar, a não ser em algumas populações bem específicas de alguns pacientes imunocomprometidos, que não é o caso daqui. Então, ele frisa bem isso no guideline, não pedir de rotina PCR sérico de CMV, herpes simples, de EBV, que a gente vê que eventualmente acontece isso na prática clínica. Inclusive, isso dá um episódio inteiro só CMV em paciente não imunossuprimido. Exatamente. Em breve. E tem mais uma coisa que estão pedindo bastante hoje em dia, que atrapalha mais do que ajuda, é CMV PCR no lavado broncoalveolar. Daí... nem fala isso. Mas enfim, isso é um melhor outro as pessoas nem saber que isso existe. Exatamente. Outra coisa que o guideline traz pra gente é... procalcitonina. Biomarcadores, né? Como utilizar Procal e utilizar PCR nesses pacientes com suspeita de infecção na UTI. Então, a procalcitonina ela é um hormônio precursor da calcitonina, né? Procalcitonina, que vai ser produzido pelas células parafoliculares da tireoide e pelas células neuroendócrinas do pulmão e do intestino, que acredita se aumentar devido a causas bacterianas. Então, ela vai começar a aumentar 4 horas após a exposição à bactéria, vai atingir um nível máximo de 6 a 8 horas, e os níveis de procalcitonina eles estão associados à gravidade da infecção e vão diminuir rapidamente após o tratamento com antibiótico. Então, a gente vai utilizar a procalcitonina tanto para ser um achado a mais na sua hipótese de uma infecção bacteriana, e também a redução a gente vai poder fazer o estudo de chip desses pacientes e descalonar esse antibiótico quando tiver a redução aí da procalcitonina. Alguns pontos são importantes quando a gente fala da procalcitonina, né? Porque os estudos eles são mais relacionados a foco pulmonar, não existe tantos outros estudos para, por exemplo, infecção de peripartes moles correlacionando com procalcitonina. Então a gente tem algumas entraves aí quando a gente fala da procalcitonina. Exatamente. E assim, o que o guideline coloca, só para deixar claro, tanto o PCR, o PCR em diferença em relação à procalcitonina é que ele é menos específico, né? Procalcitonina também pode se aumentar em algumas infecções virais, a gente viu no Covid, que às vezes se elevava a procalcitonina, e na influenza pode se aumentar. O PCR, ele é mais inespecífico ainda, né? Então ele se aumenta mais em algumas infecções virais, e o PCR ele tem um tempo mais prolongado, então ele vai ter um pico aí de 24 a 48 horas, ele demora mais para começar a se elevar, então tem que ter um cuidado aí na interpretação desse exame. Então, se o paciente fez febre hoje, o insulto infeccioso é hoje, não significa que ele tem um PCR baixo hoje, significa que ele não tem infecção, que eventualmente esse PCR só vai ter o pico dele amanhã ou depois de amanhã. Então, tem que tomar essas precauções, e o guideline coloca que se o risco de infecção bacteriana, de acordo com o seu julgamento clínico, for baixo ou intermediário, você teria, sim, um benefício de pedir uma procalcitonina, um PCR, porque se os dois vêm baixo e você não está com uma hipótese clínica muito alta, você pode evitar de iniciar um antibiótico. Mas se a suspeita
de infecção bacteriana é alta, então um paciente que está com tosse, secreção purulenta, consolidação na tomo, não adianta você pedir procalcito e PCR com a ideia de iniciar ou não um antibiótico. Se você está achando que a infecção é bacteriana baseada no seu julgamento clínico, você já começa o antibiótico independente do resultado de procalcitonina e de PCR. Você pode até pedir no início para futuramente pensar em descalonar, saber a redução. A gente tem também que quanto mais elevada a procalcitonina, talvez seja pior a mortalidade, mas para definir a sua conduta inicial, não é recomendado solicitar se a suspeição de infecção bacteriana for alta inicialmente. Isso, e na prática a gente utiliza muito mais isso, né? Aquele paciente que tá que o médico assistente está com um pouco de medo de ser uma infecção bacteriana, mas não tá tão claro que é uma infecção bacteriana. A gente fala, não, vamos começar um antibiótico, vamos pedir uma procalcitonina e qualquer coisa a gente descalona. Então a gente utiliza muito mais nesse contexto, né? Para dar uma segurança um pouco maior pro médico e para a gente fazer o diagnóstico e também para a gente poder descalonar esse antibiótico o mais precoce possível quando ela reduz aí em relação ao seu valor inicial. Beleza, então acho que é isso, a gente falou bem. Então, só para dar os recados finais aí, né? Sempre pensar em causas não infecciosas, algumas questões infecciosas também, bem prevalentes de UTI, sempre lembrar da colelitise litiásica, pancreatite, lesão de pressão, diarreia por Clostridium. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, paciente que usa sonda nasoenteral por muito tempo, às vezes pode fazer sinusite por conta de alteração da drenagem aí dos seios da face. É uma causa também de infecção de origem obscura em pacientes críticos. Trombose, embolia pulmonar. Então, sempre lembrar dessas causas, uso de medicações, conversar com a equipe multi, ver teve de intercorrência entre uma visita e outra que você faz, ver se está com diarreia, poupar a barriga, despir o paciente, ver como que tá a pele dele. Então, acho que esse é o meu maior recado. Não significa que é um paciente entubado que você não consegue conversar, que você não precisa fazer um exame físico decente e tirar várias informações importantes só de avaliar o paciente fisicamente mesmo. Bom, acho que é isso, gente. Acho que é isso, a gente falou tudo. Falou. Beleza, valeu. Tchau, tchau. Semibreves, edição de podcast.